Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Dando continuidade à discussão então da aula passada nós falamos de ideologia, né? Como a mídia, como os meios de comunicação constrói uma ideologia por meio do discurso, né? E eu trouxe lá toda uma definição que estão lá nas minhas videoaulas anteriores, né? Quem não assistiu, assista, sobre o conceito de ideologia. Dentro dos estudos de indústria cultural, de mídia, é muito difícil nós não estudarmos esse cara aqui, né, para pensarmos a dominação, a hegemonia do discurso, dos meios de comunicação em si, né, que é o Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, gente, é um dos maiores intelectuais do século XX, né? Ele foi um intelectual de esquerda que rompeu com alguns paradigmas do marxismo, ali no início do século XX, né? E o conceito dele de hegemonia é um conceito muito importante que ajuda-nos a pensar o porquê, né, as massas são tão passivas. Porque entendam por massas o povão, né, as pessoas em geral, porque elas são tão passivas, porque elas não se revoltam contra os poderes dominantes, né? Entendam aí os poderes dominantes, né? O Estado, a própria classe dominante, né? A própria dominação econômica. Ele tem toda uma explicação para isso. E aí entram os meios de comunicação, né? O conceito de hegemonia dele é muito importante nesse sentido. Antes de falar do conceito de hegemonia do Gramsci, antes de entrar na questão teórica, quero falar um pouquinho da biografia dele. Então, ele era italiano, né? Ele nasceu lá em janeiro de 1891 na ilha da Sardenha, na Itália, né? Numa cidade chamada Lê. E aí ele morreu lá em 27 de abril de 1937 em Roma, né? Que é a capital da Itália. Boa parte da vida do Gramsci ele passou por problemas imensos, pessoal. Primeiro, problema de saúde, né? Que ele tinha um problema grave de saúde, de uma doença que ele pegou ainda na infância, né? Devido às condições de pobreza da própria família dele, né? Uma outra questão é a questão econômica, né? Ele não era de uma família de elite, né? O Gramsci veio aí de uma família muito pobre da Sardenha, mas mesmo com todas as dificuldades econômicas, ele conseguiu aí estudar, fazer aí o ensino superior, cursar o ensino superior na Universidade de Turim, lá na Itália, o curso de linguística, né? E acabou se formando aí na década de 1910. Contudo, após aí o período da universidade, né, após ter contato com o conhecimento acadêmico, ele começa aí um período de longa militância política, né? Ele adentra a militância política ali depois do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né, quando a Itália sai arrasada da guerra. Naquele momento ele conhece e adentra o Partido Comunista Italiano, né? E ali começa todo um processo de militância e de prática política, o que acaba aí trazendo vários problemas para ele, como nós vamos ver. O Gramsci, pessoal, ele viveu num contexto muito conturbado, não só da história da Itália, né, mas da Europa. Após 1918, ali, que é o período que ele já tinha concluído o curso superior, né, período pós-guerra, pós-Primeira Guerra, né, a pobreza e o caos social eram uma constante ali, não só na Itália, mas se espalhou ali por toda a Europa. A situação, principalmente do operariado, da classe trabalhadora, se agravava e nesse contexto os movimentos de esquerda eles ascenderam, né, em todo o continente europeu, né? Ali em 1917 nós tínhamos acabado de ter a Revolução Russa, né? Os bolcheviques tinham chego ao poder lá na Rússia e de certa forma isso acaba despertando, né, o sinal amarelo ali de todos os movimentos de esquerda, de todos os movimentos operários em vários países da Europa, né, que é o caso da própria Itália. E também dos movimentos conservadores. Né? Os movimentos conservadores vão ficar de olho, né, de farolzinho aceso ali para conter o avanço revolucionário, para não acontecer no restante da Europa o que aconteceu lá na Rússia em 1917. Né?
1920 é um ano importante na vida do Gramsci, né, porque ele participa da grande greve geral na Itália, né, com reivindicações urbanas e reforma agrária, e ele passa a escrever num jornal de esquerda muito importante também, né, dentro desse movimento, que é o L'Avanti, né, que era um jornal do Partido Socialista Italiano, né, que vai expressar as ideias de esquerda. Né, toda essa militância política do Gramsci acaba trazendo consequências para ele, porque em 1922 o Benito Mussolini ele ascende ao poder, né, os fascistas chegam ao poder na Itália, né, porque esse período de conturbação social, né, todo esse período de agitação social, acabou aí despertando muito receio na população italiana, principalmente nas elites, né, na burguesia italiana, o que acabou aí levando os fascistas a ganharem prestígio dentro da Itália. Né, os fascistas eles ganharam muito prestígio, principalmente com a elite e com a classe média italiana, né? Obviamente, tem outros apoios importantes aí que acabam levando o Mussolini ao poder. O Mussolini ele vai governar a Itália de 1922 até 1943, né, sendo que os fascistas eles caem mesmo só em 45, depois do finalzinho ali da Segunda Guerra. Durante o ano de 1926 até 1937, o Gramsci vai ser preso, né, ele, boa parte então aí do final da vida dele, ele se torna prisioneiro, né, do regime fascista, e na prisão é que ele vai escrever as suas principais obras, né, e a sua principal, que é a Memória do Cárcere. Então, a partir de agora, a gente pode entender um pouco os conceitos, né, a própria teoria gramsciana, para entendermos uma pergunta essencial quando nós analisamos ideologia e dominação, né, que é o que a gente discutiu durante o primeiro bimestre todo para pensar a mídia, né, e a própria indústria cultural. Por que as massas não se revoltam contra o capitalismo e as classes dominantes, né? Então essa era a pergunta que o Gramsci fazia a si mesmo ali no contexto do início do século XX. E ele acaba quebrando com aquele paradigma do marxismo ortodoxo, né? Então vocês lembram lá quando a gente estudou o marxismo ano passado no primeiro ano, quando quando eu trouxe para vocês a teoria do Marx, né, na concepção marxista ortodoxa, né, a partir do momento que a classe trabalhadora, né, criasse uma consciência de classe, né, e percebesse, tivesse aí a noção que ela fosse dominada, explorada, espoliada pela classe dominante, né, na visão do Marx, essa classe trabalhadora, saindo da alienação, tendo uma consciência de classe, ela se tornaria uma força revolucionária que derrubaria aí a superestrutura, né? Entendam lá por superestrutura, né, toda a classe dominante. E isso não aconteceu, né? Então, até hoje, inclusive, a gente está esperando, não aconteceu. O Gramsci identificou as falhas do marxismo ortodoxo logo ali no início do século XX, né? E ele colocou a seguinte questão: as massas não se revoltam simplesmente porque elas permanecem na alienação, elas permanecem dominadas porque todas as instituições da sociedade são ideológicas. Todas as instituições da sociedade constroem a hegemonia da ideologia das classes dominantes do Estado, né? Então, Estado e classes dominantes juntas, por meio do discurso, né, tendo todas as instituições sociais em suas mãos, constroem a hegemonia, uma hegemonia forte, né, uma hegemonia cultural, entendam como uma hegemonia cultural sobre as massas. Entendam instituições sociais, gente, aí voltando lá ao Durkheim, né, lembrem lá do ano passado, quando a gente estudou o Durkheim, entendam por instituições sociais tudo o que nos socializa, né? Tudo o que constrói a nossa socialização desde a mais tenra infância. Instituições sociais é a família, né? Depois a escola, depois o mundo do trabalho. O Estado nos socializa com suas normas, com suas hierarquias, né? Com os seus discursos dominantes, com suas leis. Entendam a religião como uma grande instituição, né, ideológica, assim como todas as outras, né, por meio do discurso religioso nós somos socializados
E todas essas instituições, de certa forma, constroem uma hegemonia ideológica, né? A ideologia está presente em todas as instituições que, por meio do discurso, constroem uma prática, né? A hegemonia que faz com que as massas não se revoltem está presente em toda a sociedade, né? E só é possível quebrar com essa hegemonia ideológica das instituições sociais a partir do momento que a educação entra em prática, né? Então, qual que seria a saída, segundo Gramsci, para as massas saírem da alienação e criarem uma consciência, né? O investimento pesado e a educação universal para todos, né? Por quê? Caso contrário, Estado e classes dominantes que se consolidariam eternamente no poder, por meio de uma ideologia, né, por meio do controle. E aí entram os meios de comunicação de massa também, né? Além de todas essas instituições que eu citei para vocês, né, os meios de comunicação de massa, ou seja, a mídia, como nós conhecemos hoje, ela é um dos principais instrumentos da construção dessa hegemonia, desse controle, né? Simplesmente nós vivemos sobre a égide dessa ideologia, dessa hegemonia, segundo aí a concepção do Gramsci, né? Então, quebrar com tudo isso demanda o quê? Conscientizar as massas. De que forma? Como Marx pensava lá, né? Com a luta armada, com a revolução, né? Não, mesmo porque não é porque os indivíduos têm uma consciência de classe ou simplesmente saem da alienação que se tornam uma força revolucionária, né? Se a gente for pegar lá a discussão do marxismo ortodoxo, né, isso já foi demonstrado ao longo do século XX, que é bastante falho. Tirar as massas da alienação só é possível por meio da educação, né? Conscientizar as massas, esclarecer as massas universalmente por meio do ensino, por meio da leitura, por meio da crítica sobre as instituições, sobre as práticas sociais e também sobre a própria cultura, né, pessoal? E para isso, né, o que seria necessário? Um Estado voltado aí às classes populares, um Estado direcionado à conscientização coletiva, né? Então a proposta, a via gramsciana, por meio do conceito de hegemonia, né, seria quebrar esse paradigma de dominação pelo esclarecimento. Então, a hegemonia então serviu para repensar as falhas do marxismo ortodoxo e buscar uma nova maneira de tirar as massas da alienação, né? Algo que só seria possível por meio da prática educacional. Dessa forma, ninguém mais, né, seria, digamos assim, convencido por qualquer discurso, né? Socializado por qualquer prática. Ninguém mais cairia nas amarras da dominação e da ideologia das classes dominantes e do Estado. Ok? E isso serve para pensar também a dominação e a alienação dos meios de comunicação de massa, da nossa discussão agora do primeiro bimestre, que foi a indústria cultural. Certo, pessoal? Muito obrigado, aproveitem muito essa aula, essa videoaula, leiam lá o texto da apostila sobre o Gramsci, né, o conceito de hegemonia, porque eu vou fazer uma provinha, né, daqui a alguns dias com vocês sobre esse conteúdo. E a partir de hoje eu vou postar todos os meus vídeos no YouTube, na minha conta pessoal do YouTube. E por meio dos números de visualizações, eu vou ter certeza de quem está assistindo às aulas e quem não está. Certo? Beijo para vocês, até a próxima.